Muito bem, estou de volta aqui com o DER da frente de caixa, tá? Chamado aqui de Pegasus PDV. E eu fiz aqui a alteração em algumas tabelas, tá? No nome de algumas tabelas. Vou mostrar aqui para você agora. As tabelas que tem a ver com o PAF SF, eu deixei iniciando com o nome SF, tá? As tabelas que tem a ver com a frente de caixa, com o PDV em si, mas que não são específicas para o PAF-SF, eu renomeei para PDV. Então essa aqui era SF operador, agora é PDV operador, porque ela também vai servir para NFCE, para o MFE, para o SAT, tá bom? Então a gente deixa essas tabelas genéricas que servem para os outros tipos de frente de caixa, né? Começando com PDV, que é ponto de venda, tá? Então tem a PDV operador, tem a PDV fechamento, enfim, tem todas as outras que a gente já viu anteriormente, né, no outro vídeo. Eu apenas renomeei de SF para PDV, tá? Então as que continuam com o nome SF é porque elas têm a ver especificamente com o PAF SF, tá certo? Muito bem. Então você já vai receber essa alteração aí no repositório. E eu vou mostrar agora quais são as tabelas que tem a ver com o PDV, mas que estão na retaguarda, tá? Vou mostrar que elas estão no DER do Fênix, da retaguarda. Então eu abri aqui o outro modelo, né? O modelo Fênix agora, tá? E nesse diagrama aqui, eu tenho agora, nessa região aqui, essas tabelas, ó. Vamos ver que tabelas são essas aqui, tá? Deixa eu dar aqui, aumentar um pouco o zoom. Então, nessa região verde aqui eu tenho frente de caixa, ó, informações exportadas para os terminais, tá? Então essas tabelas, vejam que elas são soltas, ó, elas não têm relacionamento, tá bom? Nós vamos cadastrar dados aqui, todas as impressoras da empresa, todas as alíquotas que vão para o SF, as impressoras fiscais no caso aqui, tá? Todos os terminais de caixa, a configuração genérica para os terminais e os tipos de pagamento. Então isso aqui é cadastrado na retaguarda e vai para os terminais de caixa através da integração, tá? E esses outros dados aqui, ó, são informações importadas, deixa eu clicar duas vezes, informações importadas dos terminais, tá? Então essas tabelas aqui, elas representam, elas espelham as tabelas que estão lá no banco de dados da frente de caixa, tá? Mas veja que elas não têm relacionamentos, elas são tabelas OLAP, tá? Elas vão servir para nós montarmos os relatórios, fazermos relatórios gerenciais, montarmos os relatórios do SPED, enfim, são informações que devem estar no banco de dados da retaguarda, mas não precisam estar relacionadas, tá? Então, o nome da tabela é o mesmo que está lá na frente de caixa, né? Então nós temos lá PDV Sangria, que nós também temos PDV Sangria. Lá nós temos PDV Suprimento, aqui também temos PDV Suprimento. E por aí vai, tá? São as mesmas tabelas que estão lá. No entanto, essas tabelas aqui no lado da retaguarda, elas são diferentes, ó. Deixa eu mostrar, por exemplo, o PDV Sangria para você compreender. O PDV Sangria, ela vai ter o ID, autoincremento dela, tá? Daí ela vai ter o nome do caixa, ó. Então, quando for realizada a integração, né, que os dados vierem dos terminais de caixa para a retaguarda, nós armazenamos nesse campo o nome do caixa. Daí nós armazenamos o ID gerado no caixa, tá? Porque, digamos que a empresa tenha 3 terminais de caixa, né? Os 3 terminais de caixa vão estar fazendo sangrias, tá? Cada um no seu banco de dados local. Então, o ID da sangria do terminal de caixa 1, em determinado momento, vai ser 2. No terminal de caixa 2 também vai ser 2, no terminal de caixa 3 também vai ser 2. Enfim, eles são independentes, os bancos de dados, né? Então, o ID gerado lá no terminal de caixa, a gente armazena neste campo aqui, tá? Daí tem o ID da empresa, que é o ID que está armazenado lá no banco de dados local, né? Pode ser que esse terminal de caixa esteja numa filial, tá? Então, o ID da empresa aqui será o ID da filial. Aí tem o ID do movimento, a data da sangria, o valor, data da sincronização e hora da sincronização. Então, se você abrir essa mesma tabela lá no DER do caixa, né, você vai ver que lá você vai ter o campo ID,
lá na tabela do caixa, tá? Do banco de dados local, que é referente a esse ID gerado caixa. Lá vai ter ID empresa, que é esse mesmo ID empresa aqui. Lá vai ter ID PDV movimento, que é esse mesmo ID PDV movimento aqui. Lá vai ter a data da sangria e aqui também. Lá vai ter o valor e aqui também. E pronto, lá só tem esses campos. Aqui, além disso, nós temos o campo nome caixa, temos o campo ID, que é o ID autoincremento dessa tabela na retaguarda, e temos os campos data sincronização e hora sincronização. Sempre que nós realizarmos a sincronização, nós armazenamos a data e a hora em que ela foi feita, tá bom? Perfeito. A mesma coisa vai acontecer com as outras tabelas, ó. Elas têm os mesmos campos, né? No caso do suprimento. Ela tem os mesmos campos que tem lá no terminal do caixa, no entanto, ela tem também o nome do caixa, a data da sincronização e a hora da sincronização. Se a gente vier aqui, por exemplo, para movimento. No movimento nós vamos ter o nome do caixa, daí todos os campos que tem lá na tabela do movimento, e lá no final, data da sincronização e hora da sincronização, tá bom? Então, no lado da retaguarda, nós temos essas tabelas OLAP, né, sem relacionamentos, para armazenarmos os dados de sincronização que estão vindo dos terminais de caixa, tá? Daí mais aqui em cima eu já coloquei essas duas seções, né, uma seção chamada administrativo, onde nós vamos colocar aqui alguns parâmetros da aplicação, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui já alguns campos, ó. Fim parcela aberto, que é isso? É o ID padrão da parcela com status aberto, usado no contas a pagar e no contas a receber, tá? Então, toda vez que a gente for gerar as parcelas no contas a pagar e no contas a receber, por exemplo, né, tem que ter um ID padrão para o status da parcela. Esse ID vai ser qual? Então, esse parâmetro vai estar armazenado aqui, tá? Esse foi um exemplo, tem os outros aqui já. E sempre que nós precisarmos de algum parâmetro, algo que o sistema tem que buscar como uma coisa parametrizada, nós criamos um campo e guardamos nessa tabela aqui ADM parâmetro, tá bom? A tabela ADM módulo vai armazenar os dados dos módulos, tá? Aqui nós colocamos o código do módulo, o nome do módulo, a descrição do módulo, isso pode ser importante em determinado momento, tá bom? Daí nós temos aqui tabelas de infra, temos uma tabela para auditoria, ela que vai armazenar dados de auditoria do sistema. Temos a tabela log exportação, então sempre que a gente fizer uma exportação para ir para os terminais de caixa, nós armazenamos alguma informação dentro desta tabela aqui, tá? Que é a data da exportação, a hora da importação, erro e o registro que foi exportado ou importado, tá? Talvez essas tabelas sofram alguma alteração, deixei elas aqui por enquanto, tá? Mas quando nós começarmos a trabalhar nessa parte da importação e da exportação, a gente retorna aqui para ver se elas estão no jeito, tá bom? Tem um log de importação, data e hora da importação, erro e registro, inclusive essa da exportação aqui, que seria hora da exportação e não da importação, né? Tudo bem? E temos a tabela integração PDV, tá? Ela traz aí uma identificação, a data da integração e a hora da integração. Tá? Então essas tabelas estão aqui, você não se preocupe muito com elas por enquanto, tá bom? Porque nós vamos explicá-las com mais detalhes posteriormente, né? O que você deve compreender neste momento, principalmente, são essas tabelas aqui, ó, que tem tudo a ver com as tabelas lá da frente de caixa, tá certo? Daí você vai ver que no modelo agora, aqui no DER, né, nós temos agora, olha, dois modelos. Temos o ER diagrama, que é o que a gente está usando sempre, tá? E eu deixei um aqui chamado aguardando, ó. Esse cara aqui, ele já tem várias outras seções para o restante do ERP, tá? Se você clicar nessa seção rosa aqui, ó, contábil, então são as tabelas do módulo contábil. Nessa seção azul aqui, folha de pagamento, são as tabelas da folha de pagamento. Essa seção aqui, controle patrimonial, então serão as tabelas do controle patrimonial, tá? Eu já soltei essas tabelas aqui, daí se a gente vier aqui, a gente pode observar que nós já estamos com 433 tabelas, né? E basicamente, nós temos quase todas as tabelas do ERP aqui já, tá? Tem alguns módulos que ainda estão faltando, né? Mas também você não deve se preocupar muito com essas tabelas aqui neste momento, tá?
Porque toda vez que eu for explicar um módulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover essa seção daqui e vou trazer para cá, que é como se fosse o nosso DER oficial, tá bom? E esse aqui é o que está aguardando por enquanto. Mas eu já deixei aqui, né, porque tem alguns colegas que já querem dar uma olhada em como serão as tabelas dos demais módulos, então você já pode dar uma olhada nessas tabelas aqui, pode inclusive tirar dúvidas no Trello em relação a isso, se você desejar, tá? Mesmo antes de a gente entrar no mérito de explicar cada um desses novos módulos aqui do Pegasus, tá bom? Aí, detalhe importante, né? Essa aqui é uma alteração brusca, muita coisa entrou no DER, tá? Quando você pegar esse DER, esse novo DER no repositório, né, e tentar sincronizar o modelo, talvez apareça um erro no momento da sincronização. Normalmente, o erro que aparece é informando que tem um problema num comentário de uma tabela da NFE, tá? Não tem nenhum erro lá, nesse comentário. O problema é que o MySQL Workbench ele se perde, porque houve uma mudança muito brusca aqui. O que a gente faz então? A gente vai no banco de dados, dropa o banco de dados, né? Apaga o banco de dados, tá? Cria um banco de dados novo e faz a sincronização de novo com o banco vazio. E aí ele vai funcionar, tá? Ixi, se eu já tiver com o meu banco de dados na produção, mas nós não estamos nesse momento ainda, né? Quando a gente tiver com o banco de dados em produção, aí você tem que fazer uma alteração e já sincronizar, se for o caso, para não ter nenhum tipo de problema como esse, né? Mas como nós estamos ainda no treinamento, né? Toda vez que a gente fizer uma alteração meio brusca como essa daqui, muita tabela, uma view nova, muita view, enfim, ele pode se perder na sincronização. Daí a forma mais fácil de resolver isso é apagar o banco de dados, tá? Criar um banco de dados de novo, né, com o mesmo nome, e aí realizar a sincronização. Beleza? Então, se eu vier aqui no Trello, ó, nessa minha primeira tarefa aqui do Pegasus, né, modelar as tabelas para o banco local SQLite e modelar as tabelas OLAP no banco da retaguarda, eu já posso marcar isso daqui como ok, tá? Muito embora, né, quando eu começar a mexer aqui no MFE, tá? O MFE deve ter tabelas parecidas com a do SAT da NFCE. Daí vai ser o momento de nós pegarmos essas tabelas aqui, ó, da NFCE, que está aqui mais para cima, tá, ó. NFCE movimento, sangria, caixa, operadores, tá vendo essas tabelas aqui que estão todas na retaguarda? Então nós vamos espelhá-las também na frente de caixa, tá certo? Daí você pode também trabalhar nesse esquema de ter um banco local para a NFCE, né, para o SAT, tá certo? Sempre prestando atenção aos requisitos legais, né? O PAF exige que se tenha um banco de dados local. A NFCE não exige, mas ela permite que se tenha um banco de dados local. O SAT também não exige, mas ele permite que você tenha um banco de dados local. Então, se isso for permitido, você pode implementar, né? No caso do NFCE, você tem que ter um número, tá? Para a NFCE, né? Esse número não pode ser repetido. Então, como é que você vai fazer com bancos de dados locais? Então, você vai ter que trabalhar com o número e a série, né? Para a série 1, que seria o caixa 1, a série 1, número 1 da nota. No caixa 2, a série 2, número 2 da nota, tá? É permitido fazer isso? No seu estado é permitido fazer isso? Então, tudo isso tem que ser analisado para que você implemente da melhor forma possível, tá? No entanto, nós vamos deixar a porta aberta, né? Para que isso funcione dessa maneira, tá certo? Com o caixa totalmente independente da retaguarda e existindo aí a integração de dados, tá bom? E dessa forma que será feito, né, você pode, se quiser, comercializar só a frente de caixa, né? Você cria uma frente de caixa com as 4 opções e sai vendendo aí pelo Brasil, tá? Você tem apenas que criar o esquema da integração bem feito, que é para que o colega ou a empresa que vai comprar a sua frente de caixa consiga integrar a retaguarda deles facilmente com a sua frente de caixa, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui por enquanto, né? Mas certamente retornaremos algumas vezes nesse esquema aqui do DER da frente de caixa, né? Por enquanto vai estudando, vai se aprofundando neste assunto, tá? Porque este módulo é muito importante no ERP, né? E praticamente todas as empresas necessitam disso aqui, tá?